E isso é muito triste. No Botafogo também tem um monte de lesão, hein? Daqui a pouco eu vou passar o boletim médico do Botafogo também. O clube confirmou a grave lesão do Jair. Cadê? Mais um problema para o departamento médico do Vasco. O Cruz Maltino confirmou uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo do volante Jair. O jogador se machucou nos primeiros minutos do clássico contra o Flamengo e pode ter um período de recuperação parecido com o de Paulinho, cerca de 8 meses. Sem Jair, o Vasco confirmou a contratação de mais um jogador na posição. O volante Pablo Galdames foi anunciado como o 7º reforço da temporada. A lista de chegadas tem ainda o lateral Vitor Luiz, que falou pela primeira vez como jogador do clube. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco, como eu disse, é uma camisa muito grandiosa. A gente sabe o peso que tem a camisa e acho que quem recebe um convite para vir para o Vasco, acho que com certeza não vai pensar duas vezes. Esse aí teve 2 passagens pelo Botafogo, é um bom jogador, a segunda não foi tão boa assim, mas eu costumo dizer, até o Ramon Dias passou pelo Botafogo naquele ano de 2020, que pra mim foi o pior Botafogo de todos os tempos. E não só sobre os jogadores, não isso, mas o clima, o que acontecia no clube. O Botafogo tinha um problema financeiro muito alto e aquilo refletia, obviamente, em campo. Então, eu não consigo avaliar nenhum jogador nessa passagem de 2020. Mas a passagem do Vitor em 2017 ali foi uma bela passagem. Eu acho ele um bom lateral, não sei como tá agora. Vamos fazer o seguinte, antes de comentar isso, Pedrosa, vamos ao vivo. O Adson tá falando agora a apresentação desses jogadores. O Vitor tá aqui também, né? Tem uma linha. É, o Vitor. O Vitor também tá por aqui. Vamos escutar um pouquinho. Posição para muitos com o melhor lateral esquerdo do país, que é o Lucas Piton, tá jogando um futebol de altíssima qualidade. Como é que vai ser essa disputa, essa briga? E você jogou num Botafogo que, de uma mesma maneira como o Vasco, aquela época sua, também vivia essa dificuldade de se reafirmar, de melhorar, e chegou longe numa Libertadores, sendo eliminado pelo Grêmio ali, né, no finalmente, quase conseguiu passar de fase. Vitor Luiz do Adson, agora ao vivo no Vasco da Gama. Jogadores que vinham de um momento difícil, com algumas estrelas, o time foi montado. Você vê hoje isso aqui no Vasco, essa mesma, por esses seus poucos dias aqui, essa mesma pegada, essa mesma intenção desse time de voltar a fazer história com uma camisa tão gloriosa, como é a do Botafogo também aqui dentro do Vasco. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, meu irmão. Cara, sinceramente, eu acho que o que forma um grupo forte é a concorrência diariamente nos treinamentos dos jogadores. Costumo falar que quem tem um não tem nenhum, né? E nós viemos aqui para... Eu vim aqui para tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível. O Piton é um excelente jogador, vem demonstrando isso também. E eu quero conquistar o meu espaço dentro do grupo a cada dia. E eu vou poder demonstrar isso com muita vontade, com muita liderança, ajudando os companheiros, mostrando o meu dia a dia, mostrando nos jogos. Então eu creio que todos nós vamos poder nos ajudarmos e vou lutar pelo meu espaço também. E falando sobre isso, cara, eu acho que para formar um grupo vencedor, você precisa ter pessoas com mentalidade vencedora. Tá aí o Vitor Luiz falando, essas são imagens ao vivo agora da apresentação dele, do Adson lá no Vasco da Gama. E para o torcedor vascaíno que não lembra, a primeira boa passagem dele no Botafogo foi com uma dobradinha com o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa que hoje está performando muito bem. É o reserva imediato ali do Marcelo no Fluminense, é um bom jogador também. E eles eram tão bons, Pedrosa, que o Jair Ventura não sabia se colocava um ou outro. Sim. E não, foi bem antes do Jair. Não, foi o Jair Ventura. E aí ele fazia uma dobradinha desses jogadores. Eles têm muita qualidade. E o Vitor também tem, eu gosto dele. Eu acho que ele não vai nem chegar perto da titularidade do Vasco da Gama. Porque ele briga com... Esse é o mais importante, É verdade. Porque a gente está falando de jogador de 30 anos que vem com baixo custo, que vem sem nenhum tipo de compensação financeira que o Vasco precisou desembolsar. É um jogador que vai ser o reserva imediato do Piton, mas muito mais importante do que isso também é dar uma tranquilidade para o Julião e para o Leandrinho, que são 2 jogadores da base, para você não queimar esses jogadores. Então o Vitor Luiz é um jogador que já foi campeão pelo Palmeiras, já passou pelo Botafogo, passou pelo Grêmio também. Tem experiência suficiente para fazer parte desse grupo e eu acho que é uma contratação honesta. Mas o titular imediato, sem dúvida alguma, é o Lucas Piton, que para mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil.
Eu também acho, a gente estava falando aqui, Rafa, em relação à regularidade também. Independentemente de posição, o Piton foi um dos jogadores mais regulares. Não sei se você concorda, Sim. Eu tenho a mesma opinião do Pedrosa em relação ao Piton, a qualidade desse jogador e a regularidade desse jogador na última temporada. Concordo em tudo que o Pedrosa falou, acho que está voando aí o Lucas Piton, mas assim, eu queria trazer uma importância, né? Todo grande jogador precisa de uma sombra. Sem dúvida. Sim, é verdade. Isso vai exigir ainda mais, né, do Lucas Piton, quando ele olhar para o banco, e a tendência é ele jogar mais. Eu acho que são contratações pontuais do Vasco, contratações pro treinador, e o Vasco, em relação ao elenco do ano passado, é um elenco mais enfraquecido, na minha opinião. O time pode ser mais forte, mas o elenco do Vasco é mais enfraquecido e tem realmente que anunciar esses reforços, porque a torcida está preocupada, né? Aí já não basta as lesões. E aí, muitos jogadores se machucando, é complicado. O pessoal está elogiando muito, não só o futebol do Piton lá no Twitter, mas também o cabelo do Rafa na régua. Sério? Aí o Valdir de Melo. Rafa deu um trato, cabelinho na régua, barba no talento, tá? Você quer falar do meu barbeiro. Você quer falar? Vou mandar um beijo pro Jean. O Jean é o barbeiro do Vene Casagrande. É mesmo? Toda terça-feira o Vene tá lá no Jean. Você quer falar o nome do seu barbeiro, mandar um beijo pra ele? Quero falar porque eu quero o ano inteiro aí de corte de graça. Danny Boy do Barbershop Brooks. Não pago mais. Muito bem, mas você sabe que o Vene paga o Jean, não é, Jean? Parcela e tudo, que o Jean é caro. Ih, Santista caro. Ô, Pedrosa, vamos falar agora, explicar um pouco mais sobre essa lesão do Jair. Um assunto chato, um assunto sério demais, né? Primeiro, muita força ao Jair por essa lesão, uma lesão igualzinha do Paulinho, LCA, ligamento cruzado anterior, recuperação de 8 a 10 meses. A gente lamenta, o Vasco acaba de perder 2 titulares pela mesma lesão em menos de 10 dias, e é uma lesão grave que vai provavelmente tirar os jogadores da temporada inteira, só devem voltar aí no final da temporada, e se voltarem, e além disso tudo, você não sabe como é que o atleta volta. Podem ter casos como o do Bruno Henrique, que volta voando, e podem ter casos de outros jogadores que nunca mais conseguem recuperar a confiança. Então muita força ao Jair e ao Paulinho. E mais uma vez vou ligar aqui o sinal de alerta, falar para 777, para a diretoria do Vasco, vocês têm a obrigação esportiva de repor essas saídas. Sei que o mercado é difícil, sei que são 2 jogadores de uma extrema qualidade, caras que você dificilmente vai conseguir ao mercado e repor, mas o Vasco precisa dar uma resposta ao torcedor, porque hoje, como bem pontuou aqui o Rafa, o Vasco tem um elenco pior do meio para frente. O elenco do Vasco da Gama é pior em relação ao time de 2023, que já não era grandes coisas. Hoje o grande craque do Vasco é o técnico. Só que se você não der material humano ao técnico, não adianta, você não consegue resultado esportivo sem material humano dentro de campo. E o Vasco perdeu não só o Jair e o Paulinho, mas também perdeu o Marlon, que poderia fazer essa função e foi vendido. Então, não, agora ele tá no Shakhtar, né? Mas se machucou também o Marlon, né? Exato, se machucou também e seria outro problema. Mas foi vendido, então já não é mais problema do Vasco. A questão é, a diretoria do Vasco, o Alexandre Matos e a 777 precisam dar uma resposta ao torcedor. Fazer um alto investimento para trazer pelo menos um jogador que possa fazer a função que Jair e Paulinho, que só tem até características diferentes, mas que eles possam ser respondidos, que a